Olá, pessoal, tudo bem? Professora Valquíria de Matemática do segundo ano do ensino médio. Eu estou gravando essa aula para falarmos sobre o conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos falar hoje sobre matrizes, tá? A ideia é passar para vocês a definição de matriz. Por quê? Porque aí vocês conseguem tanto resolver os exercícios do caderno do aluno, como os exercícios que vocês estão acompanhando, as atividades, o conteúdo que vocês estão acompanhando pelo centro de mídias, ok? Então tá, vamos lá. Vamos falar sobre definição de matriz. Como que eu defino uma matriz? Como que eu sei o que é uma matriz? Matriz é uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, ok? Elas podem ser representadas por parênteses, colchetes ou duas paralelas. Vou mostrar para vocês aqui para que vocês entenderem melhor, ok? Essa é a definição de matriz e essas são as formas que ela pode ser representada, ok? Então, pessoal, eu vou dar alguns exemplos. Tudo que eu falar para vocês, eu vou procurar trazer exemplos para que vocês memorizem, para que vocês consigam entender o que é uma matriz, tá ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma tabelinha, tá? Uma tabela onde eu tenho nome de aluno, as notas dos alunos, tá? E as matérias. O que que é isso? Quando eu olho para essa tabela, tá ok? Eu identifico uma matriz. Como assim, professora? Observe. Aqui eu tenho 6, 4, 5 e 8. Observe que quando eu tirei de dentro da tabela e transferi para dentro do colchete, eu tenho uma matriz 3 por 4, ou seja, uma matriz com 3 linhas, ó, primeira linha, segunda linha e terceira linha. E ela tem 4 colunas, primeira, segunda, terceira e 4. O que eu quero que vocês observem, tá? É que as linhas, elas estão sempre na vertical e as colunas, elas se encontram na horizontal, tá ok? E assim fica mais fácil para vocês entenderem direitinho quais são os tipos e como eu identifico uma matriz, tá? Esse é um tipo, que é 3 por 4, tá? E eu vou falar de mais alguns tipos de matriz que você pode encontrar, ou seja, matriz 2 por 2, matriz 3 por 1, matriz 4 por 4. E aí, a gente também tem que saber que nós vamos trabalhar alguns teoremas, que vai facilitar o cálculo das matrizes, porque matrizes, elas têm soma de matriz, adição, subtração de matriz, multiplicação, divisão, e tudo isso vocês conhecerem. Hoje nós estamos falando especificamente sobre a definição do que é matriz, tá ok? Como que você pode encontrar e identificar uma matriz, tá ok? Qual o formato da matriz? A gente viu ali o 3 por 4, tá? Aqui nós temos um formato 3 por 3, ou seja, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. E a matriz, ela possui uma diagonal principal e uma diagonal secundária, tá ok? Então, a minha diagonal principal, ela pega do primeiro termo da primeira coluna, ó, o primeiro termo aqui é 4, essa é a primeira coluna e a primeira linha, tá? Esse termo, ele segue até o último termo, tá? Da última linha e da última coluna. Essa é a minha diagonal principal. Essa é a minha diagonal principal, ela é positiva, tá? Ou seja, os números vão sair de acordo com aquilo que eu calculei. Então, 4 vezes 1, usando sempre a regrinha de sinal, tá ok? Aqui também, eu tenho a minha diagonal secundária, ela vem no outro sentido, que acaba formando um X, tudo bem? Então, gente, vocês já viram que a minha matriz, ela é identificada através de uma tabela, que ela é feita de linhas e de colunas, tá? Que ela tem uma diagonal principal e que ela tem uma diagonal secundária, tá? E aí eu vou falar para vocês agora de alguns tipos de matrizes, tá? Que vocês precisam conhecer. Agora eu vou falar para vocês, apresentar para vocês a matriz oposta. Ou seja, eu tenho uma matriz e eu quero saber o oposto dessa matriz. Então, observem aqui, eu tenho a matriz A. A minha matriz A, observem que ela é toda positiva.
Quando eu transformo a minha matriz A em a matriz inversa ou oposta, o que acontece aqui? O oposto do positivo não é o negativo. Então, observem que todos os valores, eles foram transformados em negativo. Tudo bem? Tá? Isso é uma matriz oposta. Ela é oposta à matriz principal, que é qual? Que é a matriz positiva, que é a matriz que eu apresentava para vocês primeiro. Observa aqui, ó. A primeira matriz, A igual a 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, positivo. O oposto dessa matriz, menos A, tá? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Tá ok? Então, é assim que eu consigo transformar uma matriz na matriz oposta. Aí nós vamos falar também sobre a matriz identidade e seus elementos, tá? Como que eu vou saber qual que é uma matriz identidade? Uma coisa que eu tenho que observar é que toda vez que eu for calcular uma matriz identidade, eu preciso, tá? Encontrar a minha diagonal principal. Então, vamos lá? Qual é a diagonal principal nesse caso? A diagonal principal é o 1 e o 1. Observa, começou a primeira da primeira coluna e a última da última coluna. Como ela é composta de 2 por 2, o que aconteceu aqui? Então, a matriz é menor, porém é uma matriz, tá ok? Então, aqui, ó, se eu multiplicar na matriz diagonal e der 1, eu tenho uma matriz identidade. Então, todas as vezes que eu multiplicar os valores que eu tenho na diagonal e der 1, eu encontrei uma matriz identidade. Tudo bem? Observem, gente, que é na diagonal principal, tá? Então, eu calculei os valores da diagonal principal, deu 1, o meu resultado foi igual a 1. Aqui, ó, 1 vezes 1 é igual a 1, da diagonal principal, eu tenho uma matriz identidade. Tudo bem? Espero que estejam conseguindo acompanhar. A ideia é que facilitar para vocês conseguirem, assim, acompanhar as aulas pelo centro de mídias, tá ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar de matriz diagonal. Eu acabei de fazer uma matriz diagonal que o resultado era 1, e aí eu entendia e sabia que se tratava de uma matriz identidade. A matriz diagonal, ela vai me passar os valores, independente do seu resultado. Porém, se o resultado for 1, eu tenho uma matriz identidade, mas não necessariamente vai ser 1. Exemplo aqui. Eu tenho uma matriz e essa matriz tem como diagonal principal os valores 3, menos 5 e 1, que eu resolvi deu menos 15, certo? Então, aqui eu tenho uma matriz diagonal, ok? Tudo bem? Então, a matriz diagonal, isso é o que vocês precisam conhecer para ter mais facilidade em trabalhar as aulas que vocês vão tendo no dia a dia. Matriz de igualdade. A matriz de igualdade, nós vamos partir do princípio da igualdade. Qual é o princípio da igualdade? A igual a B. Então, o mesmo produto que eu tenho no A, eu tenho que ter como resultado no B. Correto? Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, como que a gente vai fazer? Observem que eu tenho duas matrizes. Quando eu olho, elas são diferentes. Porém, ele está me dizendo que elas são iguais. Como que eu faço para saber se realmente eu tenho uma matriz de igualdade? Eu resolvo as questões. Então, vamos lá. X mais 2 igual a 3, y menos 2 igual a 4. Aí eu resolvo. X igual a 3 menos 2, x igual a 1. Aí eu vou lá, y igual a 4 mais 2, y igual a 6. Aí eu vou lá e substituo. Como assim, professora? Lembra que a gente fazia isso no sistema linear? Eu vou lá e substituo. Quando eu substituir, o que eu fiz? Ó, 1 mais 2 não ficou 3? 6 menos 2 não ficou 4? Observe que a minha matriz A agora é igualzinho. São os mesmos valores da matriz B. Aqui, então, eu tenho uma matriz de igualdade. Tudo bem, pessoal? Aí eu continuo. A gente também, nós temos a matriz genérica. A matriz genérica é um pouquinho mais
complicada de memorizar. Porém, eu procurei fazer aqui de uma forma que vocês vão conseguir acompanhar, tá? Vocês precisou, gente, volta o vídeo, assiste de novo, tá? Sinceramente, eu espero que vocês consigam de verdade. Então, vamos lá. Matriz genérica. Vamos falar de matriz genérica. O que é uma matriz genérica, gente? Cada elemento de uma matriz é localizado por dois índices. Então, existe dois índices, certo? Então, eu tenho a linha e eu tenho a coluna. Quando eu estou falando de matriz genérica, a minha linha é o I e a minha coluna é o J, onde I representa a linha e J representa a coluna. Mas, professora, para que eu preciso disso? Bom, eu tenho lá uma determinada matriz, gente. Nessa matriz, eu quero encontrar um valor, porém, eu não vou ficar perdendo de uma certa forma. Eu preciso identificar o valor que está dentro daquela matriz, tá? E essa matriz genérica, ela facilita para que eu encontre o valor, tá ok? E eu possa calcular o determinado valor, tá bom? Então, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é assim. Eu tenho aqui, ó, A igual a A e J. O I não é a linha, o J é quem? É a coluna. Isso é imprescindível que vocês memorizem, tá? Então, A igual a I, J. E aí a gente continua aqui, ó. Eu tenho a minha primeira matriz, A me diz que A11. Não é 11, pessoal, preste bastante atenção nisso. É 1 de linha e 1 de coluna. Então, observa, o meu valor aqui, quem é o 1 de linha e o 1 de coluna? Meu resultado é 1. Aqui, quem é o 2 da coluna 2, o 3, o número na coluna 2, o número da... Ai, senti mal. Tá bom.